Mas eu estava falando a respeito da fé, né? O Espírito Santo é o Espírito da fé. O Espírito Santo é a fonte da fé. É o nascedouro da fé. É Deus quem nos dá a fé. Quando ele chamou Abraão, ele lhe deu fé. Deus deu fé para Abraão tomar atitude de fé. Então, quando a gente dá atenção à palavra de Deus, então a palavra de Deus passa para nós a fé que precisamos, que necessitamos para a salvação da nossa própria alma. E é pela fé que nós somos perdoados. Não é pelos nossos méritos ou pelas nossas caridades. Não. É pela fé. Fé em quê? Na palavra de Deus. Jesus disse que as minhas palavras são espírito e vida. Então, a palavra de Deus passa espírito, passa vida. E Pedro, então, fala que o fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. Que quer dizer, o fim da nossa fé não é para a gente conquistar o mundo, porque o mundo jaz no maligno. Entenda isso, minha amiga, meu amigo. Você não precisa ser um teólogo, você não precisa ser um religioso, você não precisa ser uma pessoa super inteligente. Não, você só precisa pensar um pouquinho, raciocinar. Muito bem, se o fim, o objetivo da nossa fé é a salvação da nossa alma, a salvação da nossa alma, então você há de convir, bom, tudo que eu puder para fazer com que a minha fé seja pura, esteja limpa, que esse canal, eu falei essa semana, anteontem, o canal de ligação com Deus é a fé. Então eu tenho que manter esse canal limpo para que eu possa ter comunhão, comunicação direta com Deus, sem precisar de ninguém, a não ser da própria fé na palavra dele. Então, se a nossa fé, o objetivo da nossa fé, que Deus nos dá, é a salvação da nossa alma, então nós temos que guardar essa fé. Nós temos que proteger essa fé. O diabo sabe disso. O diabo sabe que pela fé nós o vencemos, porque vivemos na palavra de Deus. Mas ele sabe que se conseguir deteriorar ou sujar a nossa fé, então nós vamos ficar divididos entre a dúvida e a certeza, entre a dúvida e a falta de fé, ou a dúvida e um pouco de fé. Não dá. Ou você é ou você não é, ou você crê ou você não crê. Então, por isso que o diabo usa o mundo, oferece o mundo. O mundo é visível, é tocável, é sensível. O mundo é cheio de glamour, de colorido, é cheio de coisas que iludem, dá uma visão das grandezas deste mundo. O diabo ofereceu a glória deste mundo para Jesus. Então o mundo tem a sua glória, mas é efêmera, é uma glória passageira, que as pessoas têm, mas perdem. Como eu falei ontem, no caso de Salomão. Salomão era o homem mais sábio da terra, do mundo. Apesar da sua sabedoria,
e da sua riqueza incalculável, do seu poder, ele era rei, mesmo assim ele veio fracassar, ele veio cair. Por quê? Porque o diabo usou do mundo, usou das mulheres do mundo para corromperem o coração limpo de Salomão. Então, minha amiga e meu amigo, o diabo usa o mundo atrativo como um shopping. Quando você vai num shopping, tem tudo que você gostaria de ter e oferece. O mundo aos seus pés. Só que é só por enquanto. Depois aquilo acaba. Mas o reino de Deus, que é o reino da fé, esse é eterno para as almas que são salvas. Por isso, Deus nos dá o Espírito Santo para nos guiar a nossa fé, manter a nossa fé, digamos, limpa, pura. Por isso que é importante que você, amiga e amigo, venha cuidar da sua consciência. Porque Paulo fala lá que por causa da má consciência, muitos se perverteram, saíram da fé, perderam a fé. Ele fala de Himeneu e Alexandre, 2 homens que se desviaram da fé por causa da má consciência. O diabo tenta sujar a nossa consciência com pensamentos sujos, imundos. Você, por exemplo, pessoas falam, bispo, vem aqueles pensamentos, os pensamentos maus, os pensamentos malignos, vêm do diabo. E eu sofri muito com isso. E quando eu descobri, é uma revelação que foi o Espírito Santo que me deu, e eu passo para vocês. Eu tinha esse problema. Poxa, eu era batizado com o Espírito Santo, mas vinham pensamentos tão podres, tão sujos, tão podres, que eu não tinha coragem de falar para ninguém. Eu ficava comigo. E eu ficava assim, intranquilo. Eu ficava em dúvida. Poxa, meu Deus, será que eu sou batizado com o Espírito Santo? Olha só, que pensamento é esse? Mas o diabo sopra a sujeira dele com palavras, com ideias, com pensamentos. Então você que tem, quando vierem esses pensamentos ruins, o que você tem que fazer? Foi o que eu aprendi a fazer. Eu disse para Satanás, falei, o diabo, presta atenção. Agora, presta atenção. A partir desse momento, toda vez que você trouxer esse pensamento sujo e mudo, eu vou adorar Jesus, eu vou louvar o Senhor. Porque o diabo odeia o louvor a Deus, sabia? Ele odeia quando alguém estende as mãos para o alto e de forma sincera, meu Deus, eu te louvo e te agradeço. Lembra que nós falamos na semana passada, do Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus. Quer dizer, quando nós proclamamos a glória de Deus, o diabo foge, porque ele não gosta de ver isso. Ele não quer contemplar isso, ele não quer ver a gente adorando a Deus. Porque o prazer do diabo é ver a gente, desagradando a Deus. Então, se o louvor a Deus o faz alegre, feliz, Deus, faz Deus feliz, então isso faz o diabo infeliz. Então, eu falei, toda vez que você trouxer esses pensamentos sujos, eu vou adorar Jesus. E eu comecei a fazê-lo. Então, quando vinha o pensamento, meu Deus, louvado seja o teu nome, aleluia. Então, faça isso, minha amiga, meu amigo, porque esses pensamentos sujos, só você pode enfrentá-los, não é verdade? São pensamentos que o diabo traz para cada pessoa, seja batizada ou não com o Espírito Santo. Mas quando a pessoa é
batizada com o Espírito Santo, ela tem a força, ela tem o poder para superar quando ela louva a Deus, ela reconhece Deus como Senhor da sua vida. Então aproveite isso, guarda isso, use isso como arma contra o diabo. É o mesmo, por exemplo, quando Paulo fala lá, em tudo dai graças. Então, quando vier uma dor, quando vier um problema, em vez de você reclamar, graças a Deus. Eu sei que na hora a gente até esquece a dor, com a dor, a gente até esquece de dar graças a Deus. Mas, se lembrar, e o Espírito Santo lembra, faz lembrar, então dê graças a Deus. Porque Deus vai ser louvado e o diabo envergonhado. Tudo que nós fizermos para louvar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, reconhecendo-o na nossa vida, é um ato de fé. É um ato de fé, porque você não vê Deus. Você não vê Deus, você não sente Deus, você não toca em Deus. Mas a fé que Ele nos deu nos dá esse privilégio de adorá-lo, de servi-lo. Que coisa maravilhosa, né? Falar nisso, deixe-me... na semana que vem, quarta-feira que vem, a partir de terça-noite, meia-noite, então nós começamos o jejum de Daniel. E eu, se Deus permitir e se eu não esquecer, nós vamos trabalhar, nós vamos fazer um estudo aqui nesses dias de jejum de Daniel, estudo no que o Espírito Santo diz. O texto sagrado diz assim: como diz o Espírito Santo? 2 pontos, um em cima e outro embaixo. Aí vem uma série de orientações que vão ajudá-los a viver a fé cada dia e vai acrescentar à vida de vocês esse entendimento do que o Espírito Santo quer de cada um de nós. E é óbvio, o Espírito Santo, o que ele diz é o que é. É o que é, não tem jeito, é o que é. Então, a partir de quarta-feira que vem, nós estaremos falando, dando um estudo aqui todo santo dia. Nos 21 dias do jejum de Daniel, nós estaremos, nesta quarta-feira, estudando sobre o que diz o Espírito Santo. Você vai ver. Mas voltando àquele assunto de Pedro, esse é o texto glorioso, que o objetivo da fé que nós temos, que vem de Deus, é a salvação da nossa alma. Não esqueça disso, por favor. Então, Deus não nos tem dado fé para a gente conquistar o mundo. Deus não nos tem dado fé para a gente ser feliz aqui embaixo na terra. Não. Às vezes nós sofremos, mas Deus nos tem dado fé para que nós venhamos salvar a nossa alma. A fé venha salvar a nossa alma, porque a alma não morre. Quando a alma é salva, ela vai direto para Deus. Direto para Deus. Quando ela não é salva, ela vai direto para o inferno. São os 2 destinos que estão à escolha de cada um de nós. Então, é claro que ninguém vai escolher o inferno, mas se você rejeita a fé e a boa consciência, e você faz manutenção da sua fé, guarda a sua fé da má consciência, guarda a sua fé de
mágoas, ressentimentos. Por isso que nem é bom você se envolver com política ou com quem quer que seja, com que ficam brigando por aí, porque sempre você acaba tomando partido de um ou de outro. Então, não faça isso, minha amiga. É isso que o diabo quer. O diabo quer que você tome partido e fica defendendo um e querendo que o outro se dê mal e etc. Não faça isso. Ore por ambos. Ore por ambos, para que você mantenha a sua fé pura, sem qualquer mácula, para que ela venha guardar a sua salvação ou manter a salvação da sua alma por toda a eternidade. Graças a Deus, que coisa maravilhosa. Ele diz assim: alcançando o fim da vossa fé, vírgula, a salvação das vossas almas. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.